Olá, eu me chamo Alan Victor, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a origem do basquete, seus primeiros passos, até ele chegar como é nos dias de hoje. Se você gosta de esportes, se você curte práticas esportivas em geral, então curte esse vídeo, inscreve-se já no canal e vem comigo que a gente tem muita coisa a discutir. O basquetebol ele surgiu no ano de 1891 na Associação Cristã de Moços. Sim, esse nome lhe é familiar, eu já falei dele aqui no canal. É a mesma que criou o voleibol. O diretor queria criar um esporte para que pudesse ser praticado pelos alunos ali no tempo de inverno, quando era impossível se praticar esportes ao ar livre em Massachusetts, nos Estados Unidos. E esses esportes tão populares eram o futebol e não é só o futebol mesmo. Então, o diretor ele chamou um dos professores da associação para que ele inventasse algum jogo para que os alunos pudessem, assim, se divertir nas aulas de educação física, visto que a única opção que eles tinham era ginástica, e os homens não gostavam muito disso na época. O professor James Naismith ficou encarregado dessa missão, onde ele se reuniu juntamente com outros professores para tentar pensar em algum jogo que fosse preciso a colaboração coletiva de uma equipe e que os alunos pudessem também se divertir, sendo que eles queriam criar algo novo, algo diferente. O James, a princípio, ele pensou até em desistir, mas o seu espírito determinado não o permitiu a isso. Depois de muito pensarem, eles aos poucos foram tendo algumas ideias, como por exemplo, colocar para que os alunos eles acertassem alvos com uma certa dificuldade. A ideia dele era colocar um alvo a cerca de 3 metros de altura e a bola que eles utilizavam era a bola do futebol mesmo. Só que eles queriam era um esporte onde não houvesse muito contato físico, muito atrito, para evitarem assim lesões. Algo que fosse bem distante do futebol americano mesmo. Bom, então assim os alvos deveriam ficar altos o bastante para que ninguém viesse a interferir nas jogadas do outro time adversário. Para isso, então, como é que ele iria fazer? Ele chegou para o zelador e perguntou se ele tinha alguma coisa redonda, em formato de aro, algo do tipo assim para ele utilizar. Aí o zelador foi lá, voltou com 2 aros de cesta mesmo, que se colhiam frutas. E então eles fixaram isso aí em balcões, em cima ali onde havia a porteira do ginásio. E eles, quando ele mediu a altura, deu 3,05 metros. E essa altura ela permanece até hoje, foi mantida ali e se tornou um padrão. Após isso, em pouco tempo, as regras do esporte estavam tão fixas na mente do James que ele, em poucos minutos, colocou tudo no papel e o fixou na entrada do ginásio, ali para que os alunos pudessem ler e entender o jogo. Quando chegou a hora da aula, ele fez uma demonstração, pegou 2 capitães, mandou que eles escolhessem os seus times e começou a partida. Ele pegou os 2 jogadores mais altos, um de cada lado, colocou-os no centro do campo e arremessou a bola para cima. Também é uma prática que existe até hoje, isso também foi mantido, se tornou tradição do basquete. E então começou a partida, só que infelizmente não se tem um registro histórico da data que isso aconteceu. Só sabe-se que foi antes do Natal, ali no período de inverno nos Estados Unidos. O primeiro jogo oficial contou com um público de 200 pessoas. Foi uma partida dos alunos contra os professores. Naquela época o basquete era bastante peculiar, isso porque a bola utilizada era de futebol. Cada ponto era chamado de ponto mesmo, não era cesta, e valia 1 ponto. E a cada arremesso que entrava na cesta, alguém precisava colocar um escada e ir lá em cima e buscar a bola, porque as cestas eram fechadas. Só algum tempo depois foi que eles furaram a cesta para assim acelerar o jogo, de forma que a bola passasse por ela e caísse lá embaixo. E aí o jogo ficou bastante conhecido ali pelos alunos, pelo pessoal da região. Vinham pessoas de fora, assistiam jogos também e gostavam muito. Ele rapidamente se tornou popular e a notícia foi se espalhando. Então assim foram ocorrendo jogos entre as universidades e o esporte ele foi crescendo cada vez mais, até integrar os Jogos Olímpicos, onde o seu criador, o James, ele foi quem deu a bola inicial para começar a partida. Um fato curioso sobre o basquete é que eles passaram a usar as cestas como elas são atualmente, porque chegou uma época em que o público ele interferia nos arremessos, porque os aros eles ficavam fixados ali sobre o balcão, na madeira. Então eles metiam a mãozinha, faziam uns tocos ali, e isso atrapalha, velho? Aí o cara decidiu fazer ali ela do formato como é hoje, sem que ninguém ficasse ali por perto para atrapalhar no jogo. E outro ponto diferente assim pro basquete foi que no mesmo ano que ele foi criado, as mulheres também passaram a jogá-lo, diferente dos outros esportes que demorava bastante tempo. Agora já parou para pensar como o basquete chegou ao Brasil? Bom, isso aconteceu quando um americano chamado Augusto Shaw, ele veio para o Brasil para lecionar
E então, dentro da sua mala, ele tinha não apenas livros e seus ensinos, mas algo muito maior, uma bola de basquete. E tudo que ele precisava dentro da cabeça. Só que a princípio o basquete não pegou muito porque foi na mesma época em que o futebol havia chegado aqui, através do Charles Miller, e se tornou a paixão nacional. Então, o basquete comeu ali de lado, e quem se interessou bastante por ele foram as meninas, as mulheres, que iam jogando, praticando. E isso pegou um pouco mal, porque havia muito machismo na época. Então os homens viam aquilo e não tinham nenhum interesse, achavam que era um esporte feminino, um esporte para mulheres. E isso ocorreu cerca de 2 anos depois que o Augusto ele já estava aqui no Brasil, em 1896, na comunidade paulista. O esporte ele só veio a se tornar popular mesmo quando o presidente da Associação Cristã de Moços do Rio de Janeiro, ele trouxe um evento, já que ele estava com uma equipe da América Latina aqui no nosso país, chamou alguns 6 times de outros países da América do Sul, fez um torneio. E então isso deu visibilidade e cerca de um ano depois, o órgão que cuidava dos esportes do Rio de Janeiro adotou o basquete como um esporte. E aí ele passou a ser mais praticado, as pessoas a terem a maior visibilidade. Tanto que hoje em dia o basquete faz parte do quadro escolar de todas as escolas e tem que ser debatido nas aulas de educação física. Com certeza você já viu, fez trabalhos e brincou disso no seu tempo de colégio. Esse foi o nosso vídeo de hoje, galera. Se você gostou, compartilhe em suas redes para que outras pessoas também possam aprender desse conteúdo. Fique à vontade para assistir outros vídeos que temos aqui no canal sobre assuntos variados, não só esporte, mas também da vida moderna e do passado, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Beijinho, um abraço e tchau!